Olha eu aqui de novo, tia Eva, nesse domingo com vocês. Nós vamos falar mais um assunto super importante para que a gente continue crescendo na nossa vida com o Senhor, tá bom? Mas antes disso, vamos convidá-lo para estar conosco aqui hoje, né? Para que ele fale aos nossos corações. Feche os seus olhinhos e vamos orar comigo, tá bom? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus entramos em Tua presença para dizer que só Tu és Deus e digno de louvor e adoração, só Tu és santo, Senhor. Louvamos o Teu nome, Te adoramos, Senhor. Venha estar conosco no dia de hoje, fale através da sua palavra, Senhor, conosco, que teu Santo Espírito traga modificação em nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a carta que Paulo escreveu para os Colossenses e nós vamos falar sobre o capítulo 4 dessa carta. Paulo dá um conselho muito valioso aos Colossenses. Vamos ler comigo? Pega a sua Bíblia, abra em Colossenses, no capítulo 4, a partir do versículo 2. Vai lá, pega a sua Bíblia que eu tô esperando, tá bom? Eu vou ler aqui no meu celular, tá bom? Vou ler aqui, tá? Continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Amém? Então, no versículo 2, Paulo fala que nós devemos sempre dar graças a Deus. E aí, nas nossas orações, né? E aí, eu queria perguntar uma coisa para você. Você tem o costume de orar? Você tem o costume de falar com Deus ao acordar, ao dormir? Quando você quer agradecer por alguma coisa? Quando você está com alguma dificuldade e você quer pedir a Deus? Você tem costume de orar pelos seus amigos que precisam que Deus os ajude, que precisam conhecer a Deus verdadeiramente? Você tem esse costume de orar? Porque Paulo está dizendo aos Colossenses que eles devem se lembrar sempre de dar graças a Deus. Ele fala, né, no versículo 2, continue firmes na oração, ou seja, continuem orando, perseverem na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus, sempre alerta a orarem, firme, consciente quando você for orar e dando graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito por sua vida. Você tem motivos para agradecer a Deus? Para agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito? Todos nós temos, né? Só porque nós estamos vivos já é um motivo para agradecermos a Deus, né? Tem tantas crianças que às vezes não tem pai, não tem mãe, às vezes não tem tio ou vovó para cuidar, às vezes não tem casa, não tem comida, não tem brinquedos, passam frio. E nós, graças a Deus, temos tantas coisas boas que o Senhor tem nos dado, não é verdade? Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Paulo é que a gente sempre deve dar graças a Deus por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Quando nós oramos a Deus e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós demonstramos gratidão, nós demonstramos a Deus que nós reconhecemos que é Ele quem nos dá todas as coisas e que as nossas necessidades, elas são sanadas em Deus. Mas você sabia que a gente deve orar também por outros motivos e outras razões? Paulo diz aqui que nós devemos orar pelos missionários, por exemplo. Quando ele fala aqui no versículo 3, deixa eu ler para você. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a mensagem. Paulo era um missionário. Paulo pregava a palavra a pessoas que ainda não conheciam a Deus. Ele estava numa terra estranha e precisava de que os irmãos orassem por ele.
E na nossa igreja nós temos missionários também, sabia? Nós temos missionários em navios, nós temos missionários na floresta, nós temos missionários no sertão, nós temos missionários em outro continente, nós temos missionários em bairros carentes. Nós temos vários missionários, a nossa igreja ajuda os nossos missionários financeiramente para que eles levem a palavra de Deus a todas as pessoas que ainda não conhecem, para que todos os povos, todas as pessoas possam adorar a Deus, possam conhecer a Deus. E esses missionários, eles não necessitam só dessa ajuda financeira, mas eles necessitam, assim como Paulo disse aqui em Colossenses, no versículo 3, capítulo 4, versículo 3, que eles necessitam de oração. A oração é muito importante. Quando você pede a Deus que cuide dos nossos missionários, quando você pede a Deus que os ajude a levar a palavra dele às pessoas que ainda não conhecem, você está também fazendo a obra de Deus. Você também está ajudando ao ministério, às missões, através da sua oração. Então hoje a tia Eva quer te fazer um desafio. Pergunte ao papai, à mamãe, à vovó, ao tio ou a qualquer responsável que esteja perto de você, qual é o missionário da sua igreja? Pergunte o nome de um missionário da sua igreja. E eu quero te desafiar hoje a orar por esse missionário, a pedir a Deus a proteção dele na vida desse missionário, o sustento dele na vida desse missionário. E acima de tudo, pedir a Deus que o abençoe para que ele leve a palavra de Deus a todos aqueles que ainda não o conhecem. Uma coisa importante também na oração é que ela nos ajuda a estar mais próximo de Deus. A gente faz de Deus o nosso verdadeiro amigo, o nosso maior amigo, quando a gente ora e conta a Ele todas as nossas necessidades, todas as nossas alegrias, todos os nossos desejos mais ocultos no coração. Deus se torna nosso amigo, aquele a quem a gente compartilha tudo aquilo que é de mais importante na nossa vida. Essa intimidade com Deus, ela vai crescendo através da oração. Então, eu convido você a estar sempre orando, sempre falando com Deus, porque assim você vai conseguir ter uma vida de mais intimidade com Deus. Se você tem dificuldade para orar, comece orando um pouquinho, sabe? Ora um pouquinho e você vai ver que com o tempo você vai estar orando mais e mais. É como conhecer um amigo que a gente ainda não conhece muito bem. No início, a gente fica meio tímido, com vergonha. Mas conforme a gente vai conversando e falando com essa pessoa, a gente vai perdendo a timidez, vai perdendo a vergonha, vai aprendendo a conhecê-lo, a saber direitinho como falar com aquela pessoa. Assim é com Deus. Quanto mais a gente ora, mais intimidade nós temos com Deus. E nós devemos escutar o conselho que Paulo nos deu em Colossenses 4. Nós devemos nos manter firmes em oração. Essa foi a nossa lição de hoje, crianças. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos, que nós devemos ter uma vida de oração para buscar intimidade com Deus, assim como Paulo fala em Colossenses 4, no versículo 2, para que a gente persevere e fique alerta em oração, dando graças a Deus por todas as coisas, tá bom? E 2, nós aprendemos que nós devemos orar pelos nossos missionários, para que Deus os proteja e os abençoe, para que eles levem a boa nova a todas as pessoas que ainda não conhecem a Deus, tá? Então não se esqueça, escolha um missionário e ore por ele durante toda essa semana. Peça ao papai e à mamãe para falar lá no grupo qual é o missionário que você vai orar. E ore firme por ele. Persevere, tá bom? Que você tenha uma semana abençoada e que seja muito feliz e alegre. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau! Isso